Olá, pessoal! Nós vamos então falar um pouquinho sobre aminoácidos, certo? Tirando algumas dúvidas sobre essas estruturas que compõem, né, a formação das proteínas. Então, relembrando, nós temos aqui a representação de uma estrutura geral de um aminoácido, né? Então, a gente tem esse átomo de carbono central aqui, né, fazendo 4 ligações. Que ligações são essas? Ele se liga a um grupamento amino, esse NH3 aqui é chamado de grupamento amino, o ácido carboxílico aqui, o hidrogênio, né? E a quarta ligação desse carbono alfa, carbono central aqui, é o que a gente chama de cadeia lateral. Então, essa parte de cima aqui, ela é comum a todos os aminoácidos, todos eles possuem essa parte aqui, ó, né? O carbono alfa, o amino, o ácido e o hidrogênio. A cadeia lateral, ela varia de acordo com o aminoácido. Então, existem 20 tipos básicos de aminoácidos com 20 cadeias laterais diferentes. Esses 20 tipos básicos compõe a estrutura das proteínas nos organismos vivos. Então, como é que são essas cadeias laterais? Se a gente olhar aqui nesse slide, a gente vai ver que nós temos os 20 tipos de aminoácidos diferentes. Todos eles estão com a sua cadeia lateral representada em quadradinhos cor-de-rosa. Então, a parte que não está marcada é a parte comum aos aminoácidos. Então, percebam que todos eles têm os mesmos grupamentos, amino, ácido carboxílico e o hidrogênio. O que vai, amino, ácido carboxílico e hidrogênio. O que está variando entre eles? As cadeias laterais. Agora, a gente vai olhar, né, bem especificamente as características dessas cadeias laterais. Porque vocês já observaram que esses aminoácidos, eles são classificados em diferentes grupos. Por exemplo, esse grupo que está aqui em cima aqui, ele é chamado de aminoácidos apolares, porque eles têm a cadeia lateral apolar. E é isso que eu vou querer mostrar para vocês, por que eles são classificados como apolares. Esses aqui são classificados como polares não carregados. Então, a gente vai entender por que esse grupo é classificado assim. Esses aqui são classificados como aminoácidos carregados negativamente. Esses são classificados como aminoácidos carregados positivamente. E esses aqui são classificados como aminoácidos aromáticos. Então, esses são os 20 tipos básicos de aminoácidos que vão ser utilizados para sintetizarmos as proteínas no nosso organismo, nos organismos animais, vegetais, nos micro-organismos, que são estruturas importantes para o funcionamento desses seres vivos. Então, se a gente olhar aqui a diferença entre os aminoácidos, vamos verificar aqui, ó, o que esses dois aminoácidos eles têm em comum? Né? Eles têm em comum que a sua cadeia lateral é composta só por hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? Carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. Então vejam aqui, ó, aqui eu tenho CH2, CH, CH3, CH3. Aqui também, ó, eu tenho só hidrocarbonetos, só tenho carbono e hidrogênio nessa cadeia lateral. O que isso causa? Qual é a consequência disso? A gente já falou em outras situações, que tanto o átomo de hidrogênio quanto o átomo de carbono, eles possuem eletronegatividade semelhante. O que é isso? É uma capacidade de atrair elétrons. Então, se isso aqui é uma ligação covalente, isso aqui, na verdade, são 2 elétrons que estão sendo compartilhados entre esses 2 átomos. Se ambos átomos, tanto o hidrogênio quanto o carbono, têm a mesma força de atração, esses elétrons eles vão ficar igualmente distribuídos entre o carbono e o hidrogênio. Então, essa ligação ela não vai ter um polo positivo e um polo negativo. Então, toda vez que eu tiver o carbono ligado no hidrogênio, essa ligação é uma ligação sem polos. Né? Por quê? Porque os elétrons que têm carga negativa, eles vão estar igualmente distribuídos entre esses 2 átomos. Muito bem.
Então, essa ligação vai ser uma ligação apolar. Então, todas essas ligações dessa cadeia lateral e dessa cadeia lateral são ligações entre carbono e hidrogênio. Consequentemente, são ligações apolares. Então, esses dois aminoácidos aqui, eles fazem parte do grupo de aminoácidos apolares. São aminoácidos que não vão ter a sua cadeia lateral interagindo com facilidade, interagindo de maneira favorável com a água. Por quê? Porque a água é polar. Então, quando a água chegar aqui, ela não vai ser atraída por essas cadeias laterais. Porque a água é polar e essas cadeias laterais são apolares. Agora, se a gente olhar esses aminoácidos aqui, o que a gente vê em comum entre eles? Além do carbono e o hidrogênio aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta que acho que vai ficar mais fácil. Além do carbono e o hidrogênio que estão, né, tá nessa parte aqui, nós temos aqui um nitrogênio, né? Aqui nós temos nitrogênio, aqui também nós temos nitrogênio, aqui também. E o nitrogênio é um átomo com maior eletronegatividade. Então, quando ele estiver ligado a algum outro átomo, ele vai ter uma tendência de atrair elétrons maior. E ao atrair elétrons maior, essa ligação se torna uma ligação polar. Então, aqui entre o nitrogênio e o carbono, eu tenho uma polaridade. Os elétrons, eles estão mais localizados em cima do nitrogênio do que do carbono. Então, eu fico com uma carga parcial negativa, né? Uma polaridade, uma polarização dos elétrons em cima do nitrogênio. E aqui da mesma forma, né? Então, eu torno essa ligação uma ligação polar, porque aqui eu tenho um certo excesso de elétrons. Quando a gente olha para esse grupamento aqui, ele, além de ter uma eletronegatividade maior, ele está com uma carga positiva, ou seja, ele se ionizou. Né? Ele recebeu um H+ do solvente, do meio, da água, ele recebeu esse H+, então ele está com um hidrogênio em excesso. Então, ele se transformou, né? Ele se ionizou, ele se transformou num íon com carga positiva, ou seja, um cátion. Então, esse grupamento aqui, que se ele estiver na forma de N, ele pode também estar na forma de NH2, dependendo do pH do meio. Né? Mas ele pode, muitas vezes, ele recebe o H+, né, do solvente e se transforma em NH3+. Então, ele fica com essa carga positiva aqui. Então, além de ser polar, ele tá com uma carga adicional positiva. Então, esse aminoácido aqui, ele é carregado positivamente. Percebam aqui. A gente tem também aqui, ó, aqui o nitrogênio também tá fazendo 4 ligações, né? O nitrogênio tá fazendo 2 ligações aqui com carbono e 2 ligações com 2 hidrogênios. Então, quando ele faz 4 ligações, ele fica com excesso de carga positiva. Então, ele se transforma num cátion, que é esse caso aqui. Aqui também, ele também tá fazendo 4 ligações. Ele tá fazendo uma ligação aqui e 3 ligações aqui. Então, ele tá com carga positiva, ele é um íon carregado positivamente. Né? Toda vez que o nitrogênio estiver ali fazendo 3 ligações, ele não vai ter carga residual, né? Ele vai ter aqui, ó, aqui tem 3 ligações, ele não tem uma carga, ele não é um íon, mas ele está polarizado, porque ele tem mais força de atração dos elétrons. Então, percebam que esses dois aminoácidos aqui, eles são carregados positivamente, então eles vão ter atração pela água, eles vão interagir de forma favorável com a água, então eles vão ser considerados polares, carregados positivamente. Aqui a gente tem 2 aminoácidos que as cadeias laterais, elas também têm algo em comum. O que é a carga negativa? Aqui eu tenho o aspartato com uma carga negativa e o glutamato com outra carga negativa, né? Ou seja, esse grupamento ácido carboxílico, ele se ionizou. Originalmente, ele era um COOH. Ele perdeu esse H+ para o meio e se transformou em COO-. E isso, né, gerou uma carga. Então, além desse grupamento aqui ser polar pela presença do oxigênio, que é um átomo mais eletronegativo, e também
atrai eletronegatividade para cima desse grupamento aqui. Além disso, ele também é carregado negativamente porque ele perdeu o H+ para o meio. Então, esses aminoácidos aqui, eles são considerados polares e carregados negativamente. Quando a gente olha esses aminoácidos aqui de baixo, eles também são polares, mas você não observa uma carga, né? Ele não é ionizado como esses aminoácidos aqui são ionizados positivamente. Esses aqui, né, tem a sua cadeia lateral ionizada também negativamente. Esses são polares, mas eles não são carregados nem positivamente nem negativamente. Como é que eu sei que isso aqui é polar? Porque o oxigênio é mais eletronegativo. Então, ele vai atrair os elétrons mais para cima, né, do seu próprio núcleo. E, consequentemente, essa região aqui vai ficar com excesso de elétrons. Então, eu digo que eu tenho uma carga parcial negativa, né? Não é uma carga, não é um excesso de elétrons que esse grupamento tem, mas simplesmente esses elétrons, eles estão mais próximos do oxigênio do que do carbono. Então, aqui eu tenho uma polarização dessa ligação. Então, eu digo que essa cadeia lateral é uma cadeia lateral polar. Ela é carregada? Não. Ela não tem excesso de cargas positivas ou negativas. Ela simplesmente tem uma polarização desses elétrons. A mesma coisa com a treonina. Por quê? Porque ela tem esse OH ligado no carbono. E o OH tem mais o oxigênio tem mais eletronegatividade. Então, polariza esses elétrons ao redor do oxigênio. Então, essa treonina, ela é polar. É carregada? Não, ela não se ioniza, mas ela tem uma região mais negativa do que a outra. A mesma coisa aqui nesse aminoácido, a gente tem o NH2 também, o nitrogênio sendo mais carregado, né? Desculpa, esse nitrogênio sendo mais eletronegativo, né? Então, deslocalizando a nuvem eletrônica ao redor do seu próprio núcleo, o oxigênio também sendo mais eletronegativo, mas aqui a gente não tem, né, uma ionização desses grupamentos, então esses aminoácidos, eles são polares, mas não carregados. Qual é outro aminoácido muito interessante da gente avaliar? A cisteína. Qual é a diferença da cisteína? A cisteína tem um enxofre aqui, né, no final da cadeia, ela tem um grupamento SH. E esse grupamento SH, se ele estiver próximo, bem próximo a outro grupamento SH em uma proteína, esses dois enxofres, eles vão fazer uma ligação covalente. Essa ligação covalente entre esses dois enxofres se chama ponte de sulfeto. E essa ligação é uma ligação muito forte, que ela estabiliza a estrutura das proteínas. Então, esse é um outro aminoácido que a gente tem que lembrar sempre pelas características peculiares dele, né? Quando duas cisteínas na estrutura tridimensional de uma proteína estão próximas umas das outras, elas podem fazer uma ligação covalente que a gente chama de ponte de sulfeto. E essa ligação covalente dá uma estrutura para as proteínas com maior estabilidade. A gente pode fazer um vídeo depois só sobre ponte de sulfeto. Essa ligação pode se romper? Pode, né? A gente pode fazer a redução, né, dessa ponte de sulfeto e aí liberando os dois aminoácidos, separando esses dois aminoácidos aqui também, novamente. Mas a cisteína é um aminoácido importante da gente estudar. Essa tabela aqui, ela traz outra característica importante, a divisão entre aminoácidos essenciais e não essenciais. Quem são os aminoácidos essenciais? Aqueles que nós precisamos adquirir da dieta. O nosso organismo não consegue fazer esses aminoácidos. Então, necessariamente, eu preciso adquirir esses aminoácidos através da minha alimentação. Eles são produzidos por bactérias, por micro-organismos, por fungos e por vegetais. Mas os organismos animais não conseguem produzir esses aminoácidos, então eles têm que adquirir da alimentação. Os não essenciais são aqueles que o nosso corpo pode produzir de outras fontes. Então, por exemplo, né, de carboidratos ou utilizando outras moléculas que não aminoácidos, eu consigo produzir esses aminoácidos não essenciais. Por isso eles são considerados não essenciais, porque eles não são essenciais à nossa dieta, porque nós conseguimos produzi-los.
E depois nós temos a classificação dos aminoácidos essenciais condicionais. O que eles são? Eles são necessários em certo grau para animais jovens e em crescimento ou durante certas patologias. Por quê? Porque normalmente o organismo produz esses aminoácidos, mas se em condições de extrema necessidade, por exemplo, quando o organismo está em fase de crescimento ou em condições patológicas específicas, a quantidade que o corpo produz não é suficiente. Então, eu preciso ter uma ingesta adicional. Então, por isso que eles são chamados de essenciais condicionais. Acredito que sejam essas as informações básicas que a gente precisa colocar agora nesse momento sobre aminoácidos. E em seguida a gente faz outros vídeos mais específicos sobre pontos específicos de aminoácidos.